Oi, gente! Estamos hoje de novo aqui com mais um podcast do Jornal Nossa Cidade. E hoje a gente está recebendo o Márcio Bertucci, que ele tem aí 45 anos, 23 de gestão pública, já trabalhou no governo do estado, já trabalhou no governo federal, já trabalhou na prefeitura de Mauá, está atualmente como secretário de esporte. Então, Bertucci, muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Paula. Quero aqui agradecer o convite da JNC para que nós pudéssemos estar aqui hoje batendo esse papo. Agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando nos bastidores e os nossos ouvintes aí, seja nas mídias sociais e nos canais de telecomunicação. Bertucci, eu queria começar perguntando como é que foi que você ali falou pra gente aqui que se formou em educação física, como é que você saiu da educação física para entrar na gestão pública? Como é que foi isso aí? Então, na verdade, eu sempre fui um amante dos esportes, né? Eu, desde pequenininho, aos 6 anos de idade, minha mãe me colocou para fazer a prática de judô. E aí, em 1995, eu me formei faixa preta de judô pela Associação Judô Mauá, o nosso grande mestre Kaoru Okada, na qual eu tenho como segundo pai. Então ali eu já tinha um pouco do esporte na veia, sempre gostei muito do esporte. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu fui estudar a educação física, inclusive fiz em Ribeirão Pires aqui. Me formei com várias pessoas daqui da cidade, que hoje eu tenho grandes amigos aqui. Sou licenciado e bacharel em educação física. E aí a política, na casa da gestão pública, ela veio através de uma amizade, né? A minha tia namorava com um rapaz que fazia parte de um grupo político, um dia me convidou para participar, e quando eu fui ver, eu estava lecionando no estado, educação física, e ao mesmo tempo estava trabalhando com as pessoas politicamente. E aí, em meados de 98 para 2000, eu acabei me ingressando ali no serviço público e estou até hoje. É impossível, que você começou em 2000 e você já faz 23 anos. Aquela... Por incrível que pareça. Sentindo bem velho. Não, e eu mais ainda, porque parece que a política envelhece a gente, né? O primeiro convite que eu tive foi em 2000, em junho de 2000, agora recentemente fez 23 anos, foi no último ano da primeira gestão do professor Oswaldo Dias. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá na prefeitura, naquele período eu trabalhei na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, aprendi muito lá. Aí depois, em 2005, eu fui trabalhar no Legislativo. Aí trabalhei na Câmara Municipal, junto com a vereadora Cássia Rubinelli. E aí, em 2008... A Cássia, nessa época, estava no PT. Estava no PT, o Wagner era deputado federal e ela tinha se tornado vereadora de Mauá. Em 2008, nós havíamos perdido a eleição e aí eu fui trabalhar em São Bernardo do Campo, lá no gabinete do presidente da Câmara, então o saudoso Otávio Manente, pai do nosso deputado federal Alex Manente. Trabalhei lá em 2009, depois em 2010 eu fui para a Assembleia Legislativa. Aí trabalhei na Assembleia Legislativa de 2009 a 2010. Aí em 2011 e 12 eu dei aula no Estado, lecionei no Estado. E aí em 2012 eu voltei para Mauá para a Secretaria de Esportes. E 10 anos depois agora recebi o convite do nosso prefeito Marcelo Oliveira para assumir a secretaria. Então eu já tenho um período aí grande nessa parte de gestão pública. Aí depois eu trabalhei aqui de 2013 a 2015, né, na gestão do Donizete, e 2017 eu acabei indo para São Bernardo junto com o deputado Alex Manente, na qual eu tenho um trabalho com ele até hoje. E aí depois recebi o convite para voltar para Mauá. Em 2020 eu voltei para Mauá, em 2021 eu entrei na gestão do Marcelo Oliveira. Até então eu estava trabalhando na saúde e agora fui convidado a assumir as secretarias de esportes e lazer. E esse anúncio do prefeito Marcelo de que você assumiria a Secretaria de Esportes veio junto com o programa Viver Bem, né? Que a gente estava conversando aqui antes. O Viver Bem, ele é um programa da saúde, mas como você disse, você estava na saúde quando ele foi feito, né? Então você estava nessa entrega também. E o Viver Bem, gente, para quem não conhece, ele é a menina dos olhos do Marcelo. O Marcelo está toda semana participando desse programa, que é um programa feito junto com as UBSs, que oferece aulas de ginástica para as pessoas do posto de saúde da região. Então como é que foi estruturar esse programa, Na Bertucci? verdade, foi isso mesmo, né? Exatamente o que você disse. No meados de 2013 a 2015, Mauá tinha um programa que se chamava Mauá de Bem com a Vida, que era parecido com o Viver Bem. E o Marcelo, quando ele assumiu a prefeitura, ele sempre teve vontade de ter um programa parecido com esse, para que nós pudéssemos valorizar aquelas pessoas que estão nas UBS, as pessoas que têm problema de depressão, alguma sequela, o AVCzado, o hipertenso, o diabético. E quando eu assumi a coordenadoria da equipe multiprofissional, que eram 6 categorias: psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico e fonoaudiólogo. Nós tínhamos apenas um educador físico. E esse educador físico, ele era cadastrado na Academia da Saúde. Era o único programa da equipe multi que tinha financiamento.
E aí, numa conversa com o Marcelo e ele com o desejo de querer implementar esse programa na gestão dele, nós conversamos e falamos, então vamos fazer o seguinte, nós temos 23 UBS. Essas UBS estão divididas em 5 territórios. Nós contratamos mais 4 profissionais de educação física e colocamos um por território. E aí eu tive a felicidade de, ao longo de 2 anos e 6 meses, ser o coordenador desse programa. Então, como é a minha área de formação, educador físico, eu acabei junto com a secretaria, montando todo o cronograma de atividade, atendimento, e nós estávamos vindo de uma situação muito complexa, que era o Covid. Então, várias pessoas ficaram com sequela. E nós tínhamos uma fila muito grande de atendimento na cidade, na parte de ortopedia, na parte de fisioterapia. E aí, como que nós fizemos naquele momento? Nós chamamos aquela fila, que era uma fila de 8.000 pessoas, requalificamos a fila, trouxemos aquelas pessoas que estavam esperando o atendimento para ser atendido com fisioterapeuta, e aí a gente colocou eles nos programas, dentro do programa Viver Bem, para eles poderem trabalhar num grupo que se chamava Grupo de Alívio da Dor. Então, nem todos que estavam na fila necessariamente precisava passar com um especialista, sendo que nós tínhamos lá pessoas, por exemplo, com lombalgia. Lombalgia é dor crônica, você vai ter que aprender a conviver com aquela dor a vida inteira. E aí, o que nós fizemos? Trouxemos essas pessoas, requalificamos a fila, passou pelos fisioterapeutas e veio para o programa. O programa Viver Bem, ele é, de fato, um programa que o Marcelo ama. Ele, durante o período que eu estive lá, ele acompanhava semanalmente os programas, visitava as 23 UBS. Em 2 meses e meio de programa, nós chegamos a atender 1.480 pessoas. E isso eu estou falando de números fidedignos. Por quê? Essas pessoas que estavam sendo atendidas por esse programa são usuários do SUS. Então elas são pessoas que passam pela UBS. E a forma de nós lançarmos a produção é pelo SIS Online. É um sistema que nós temos online que você tem que lançar ou com o CPF ou com o cartão SUS da pessoa. Então quando chega no final do mês que você vai puxar o BI, que é o relatório, não tem como você colocar 2 pessoas no mesmo dia ou em unidades diferentes, porque o sistema não vai deixar. Então é um sistema que trabalha muito essa questão da qualidade de vida, muito essa questão da autoestima e principalmente aquelas pessoas que durante o período da pandemia passaram por dificuldade, chegaram a ter Covid, pegaram sequelas, perderam parentes, estavam com autoestima baixa e a gente conseguiu com esse programa aí alavancar aí o atendimento nas UBS através desses 5 educadores físicos. Que na qual que eu quero, se me permite, mandar um abraço, né? Professor Zezinho, do Território 5, professora Luciana, do Território 1, professora Cláudia, do Território 2, professora Jaqueline, do Território 4, e a professora do Território 3, que é a nossa amada Elisângela, que dá aerofit lá e faz as mulheradas dançar, loucura total. Gente, a Elisângela é demais. Ela joga pra cima. Joga, porque como o Márcio comentou aqui, todo mundo adora esse programa. E aí o Marcelo convida todo mundo para ir nos outros eventos. Então sempre tem as aulas antes das coisas. Tem, e ela coloca eles para dançar também. O Laranjeira lá, que é da comunicação do Marcelo, ele não aguenta mais ir para cobrir as reportagens. Chega lá o Marcelo e fala, chama o Laranjeira para dançar, né? E foi muito legal, porque assim, no momento que eu recebi o convite para assumir a Secretaria de Esportes, foi no mesmo dia que foi feito o lançamento do programa Viver Bem. Foi. E aí foi muito emblemático, porque nós fizemos o lançamento do programa Viver Bem lá no ginásio poliesportivo Celso Daniel. E naquele dia eu acabei tendo um furo de reportagem lá com a Gabi para poder falar que eu estava vindo para a Secretaria de Esportes. Na verdade, eu fiz o exame médico naquele mesmo dia e assumiria na próxima segunda-feira, que era no dia 17 de abril. E como é que foi esse convite? Então, o Marcelo já havia feito esse convite para mim anteriormente. No começo da gestão ali, em fevereiro de 2021, ele falou, você não quer ir para o esporte? Eu falei, Marcelo, você já montou sua equipe, o Ferrarese estava lá como secretário, todo mundo já estava lá. Eu falei, eu queria novos desafios. E aí acabou que eu recebi o convite para ir para a saúde. Como eu havia trabalhado em Santo André cuidando de algumas nutricionistas num programa que tinha lá nas MEFs e nas creches, e com a minha formação de educação física, calhou de eu ir para a atenção básica, ser acolhido pela Célia e pela Karina, e acabei recebendo o convite para cuidar dessa equipe multiprofissional. Para mim foi um prazer muito grande, eu aprendi muito. Quando você entra na saúde, eles dizem que você é picado pelo bichinho lá da saúde, que é o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores do mundo. E ali eu me reinventei, eu me reencontrei, onde eu tinha a oportunidade de trabalhar de fato na modificação e na qualidade da vida das pessoas. Então, para mim foi assim de suma importância fazer parte da Secretaria de Saúde ao longo desses 2 anos e 6 meses.
E aí, quando eu estava no meio da gestão do Marcelo ali, com 1 ano e 8 meses de gestão, ele até chegou a me convidar, falou, você não quer vir para o esporte? Eu falei, não, eu estou bem na saúde, porque o programa estava bombando, né? E nós estávamos vindo de uma questão muito complexa do governo federal, que é onde eles tinham destituído o NASF, que era o Núcleo de Apoio de Saúde da Família. Então, essa equipe multiprofissional, ela era uma equipe do NASF que recebia recurso do governo federal para poder dar os atendimentos nas unidades básicas de saúde. E nós estávamos sem financiamento. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 33 profissionais, tinham 4 afastados, eu só tinha 29 trabalhando, e o Marcelo teve a sensibilidade de contratar com o dinheiro do Tesouro e multiplicar essa equipe. Então nós saímos de 33 profissionais para 64 e ainda implementamos o atendimento de psiquiatria, porque a RAPS, que é a Rede de Apoio Psicossocial, estava em alta, que é essa questão do Covid, a questão do TEA, do TDAH. E aí, quando eu saí de lá, eu acredito que nós deixamos numa condição muito melhor do que nós encontramos. E a terceira vez que ele fez o convite, não teve como negar, a responsabilidade bateu na porta, é minha área, é minha formação, é minha paixão. Já trabalhei lá 10 anos atrás na gestão do Donizete de 2013 a 2016, e aí eu falei, eu vou encarar esse desafio, que eu acredito que está faltando isso na minha vida. Estou lá há 94 dias, aproximadamente. E o que você conta pra gente do esporte, Bertucci? O que você encontrou lá e o que a gente pode esperar de você lá? Na verdade é o seguinte, eu entendo que eu cheguei num momento, com 2 anos e 6 meses de gestão, aonde muita coisa já estava andando. E a gente tem que dar continuidade àquilo que o governo pensou para o esporte nos próximos 4 ou 8 anos. Agora, é claro, quando você chega, você quer implementar o seu formato de gestão. Eu acredito que dentro da gestão pública, a maior dificuldade é fazer gestão de pessoas. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi me apropriar de tudo que tinha, fui verificar os processos de infraestrutura que estavam em andamento, aquilo que nós tínhamos perdido, como que a equipe estava naquele momento e aquilo que nós tínhamos na secretaria. E aí eu comecei a colocar um pouco daquele meu jeito de ser, aquilo que eu acredito em termos de gestão pública, né? Eu acredito que o Marcelo investiu muito no esporte. Nos próximos 6 meses, agora de agosto a dezembro, são mais de 32 milhões de reais que são investidos no esporte. O esporte, não só em Mauá, como em todo o país, eles não são muito valorizados porque não tem recurso. Quando a gente conversa com as pessoas do Ministério, do Estado, com o pessoal do CREF, o professor Panzetti, ele fala, discurso de secretaria de esporte que não tem recurso é discurso político, não é discurso de gestão. Então nós temos que nos reinventar. O meu sonho é que o legislativo possa olhar para o esporte com carinho, saber que é uma ferramenta de transformação, onde nós possamos de fato transformar a vida das pessoas com a saúde preventiva. Como eu estava na saúde, eu trabalhava com a saúde corretiva. Mesmo eu estando na atenção básica, que você trabalha com o pessoal do acolhimento, a saúde corretiva, que é a doença, ela custa muito mais cara do que a preventiva. E nós estamos num país que as pessoas estão envelhecendo. Então, quando eu estava na saúde, eu olhava aquela questão da criança com TDAH, com TEA, eu via a questão da esquizofrenia, eu falava, como que nós vamos fazer a inclusão dessas pessoas lá no esporte? Porque o munícipe, ele é o mesmo. O que passa na UBS, na UPA, no Nardini, é o mesmo que está sendo atendido no esporte. E aí eu visualizei tudo que tinha naquele momento. Existiam 7 projetos que estavam em andamento, eu falei, esse eu não posso perder. Coloquei debaixo do braço, falei, se tiver que ir no governo federal, estadual, tiver que fazer articulação política, eu vou fazer. Então, dentro desses 7 projetos, que eu falei desses 30 milhões que vão ser investidos agora no segundo semestre, a partir agora dos próximos 30 dias, nós iniciaremos uma reforma no ginásio Celso Daniel. É a primeira reforma depois de 19 anos que ele foi entregue em 2004. Essa reforma, ela consta a substituição total do telhado, que é uma emenda de 2 milhões e 100 mil reais. Nós temos mais uma outra emenda especial de 1,5 milhão para poder pintar o ginásio por dentro, por fora, dar um talento ali nos banheiros, ali, fazer aquela questão do paliativo nos vestiários e a parte de elétrica. E mais 1 milhão para aquecer a piscina. Só naquele complexo são 4 milhões e 600 mil reais. E tem uma outra galinha dos ovos de ouro do Marcelo, que vai ser a construção do primeiro ginásio poliesportivo do Jardim Zaira. O Jardim Zaira é uma cidade dentro de Mauá, com mais de 100 mil habitantes e que nós não temos espaços adequados para a prática esportiva. Hoje nós temos parceria com o Ouro Verde, temos parceria com o Scorpio, do vereador Madeira, nós temos o antigo Samba Jazaki que foi desativado e agora vai ser construído uma área que o Marcelo comprou, desapropriou, regularizou um investimento de 20 milhões de reais com capacidade para 1.400 pessoas. Vai ser uma espécie de arena com palco para show, vai ficar muito bacana. E temos mais a entrega agora recentemente
recentemente que foi feito do campo de Itapeva, que é um campo distrital, uma arena que aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais. E daqui uns 20, 30 dias nós iremos entregar o terceiro campo sintético em Mauá, o segundo da gestão do Marcelo Oliveira, que vai ser entregue agora lá no Vila Cis, que é o campo do Atlético Mineiro. Então, quando você junta esses dois campos com o ginásio, com mais as reformas, são uma média de 32 a 35 milhões investidos só esse ano no esporte para a cidade de Mauá. Eu estou com uma expectativa muito grande de saber que cada vez mais a gente vai ofertar qualidade e atendimento para a população. Eu ia te perguntar mesmo, porque o esporte em Mauá, o futebol é uma paixão, né? O futebol de várzea. E você esteve nessa entrega aí do campo do Itapeva, que foi muito esperada. Conta pra gente, tanto como é que foi aí. Você falou um pouquinho, mas conta como é que foi essa emoção de estar lá. Na verdade é assim, Mauá é conhecida, né? O Daniel, ele não gosta muito quando a gente fala que é a maior liga amadora de futebol amadora do Brasil. Um abraço aqui pro Daniel, meu secretário. O Daniel, ele tem uma paixão pela várzea muito grande, né? Então ele é um estudioso da várzea. Ele é um historiador que ele sabe todinho da história dos clubes, não só de Mauá, mas do Brasil todo. É que, na verdade, assim, Mauá é uma das maiores ligas de futebol amador do Brasil. Porém, quando nós falamos de documentação, de CNPJ, nem todos têm. E aí mas ele pega aí. Mas é assim, a várzea, a gente tem um convênio de cooperação técnica com a Lira Fute, que ajuda os times de futebol na taxa da arbitragem. São mais de 920 jogos por ano. Então, assim, estar na entrega do campo sintético foi muito prazeroso, porque é o reconhecimento do futebol amador na cidade de Mauá. É você poder ofertar uma arena com qualidade, com grama sintética, com os vestiários reformados, alambrado, arquibancada, com estruturação de iluminação, onde as pessoas podem ter mais conforto para poder fazer a prática esportiva. E não só o futebol amador masculino, como nós temos as escolinhas de iniciação, nós temos o atendimento com o público e o time feminino de Mauá, e a gente acaba tendo outros tipos de atividade dentro dessa arena. Então foi entregue recentemente agora a Arena Bordeaux lá no Itapeva, o campo distrital, e o mês que vem nós iremos entregar o segundo nessa gestão, que é o do Vila Cis, que é o campo do Atlético Mineiro, nos mesmos moldes, na mesma estrutura. E o Marcelo já tem intenção de estar tentando, junto com toda a equipe nessa gestão, fazer mais 2 campos, né? Então a gente até chegou a fazer a sondagem de solo, fazer toda a captação dos espaços, documentação, para poder tentar inscrever dentro do programa Segundo Tempo, que é uma portaria do governo federal, tentando trazer mais recursos de investimento para as modalidades e para os espaços nossos de Mauá. E você falou de uma coisa muito importante, que é o esporte como inclusão, né, do pessoal do TDAH, do pessoal do TEA. E em Mauá a gente tem uma série de programas muito legais, com parceria, por exemplo, da Tríade, mas tem também o projeto Girafinhas. Fica tudo com você também, Bertuzzi? Fica tudo com nós. Lá é o seguinte, nós temos 2 tipos de situação dentro da Secretaria de Esportes e Lazer. Nós temos os funcionários da rede, que são os funcionários de carreira concursado, que a gente já chega a atender uma média aí de 2.800 a 3.200 pessoas mês. E nós temos os convênios de cooperação técnica. Esses convênios de cooperação técnica é com a Secretaria de Esportes. E aí a gente chega a atender um público de quase 7.000 pessoas. Então, quando a gente une a rede com o convênio de cooperação técnica, a gente atende uma média de 9 a 10 mil pessoas em Mauá tranquilamente. E aí nós temos a Tríade, que trabalha com a GR, que existe uma demanda monstruosa na cidade, que tem até fila de espera. Existe o Girafinhas da AMAB, que tem um trabalho fantástico, são mais de 750 alunos praticando em diversos polos esportivos nossos. Aí nós temos o Aridevon, que é o vôlei, que até então nunca tinha sido reconhecido por nenhum outro governo, há mais de 30 anos fomentando o vôlei na cidade, de iniciação. E aí nós fizemos um convênio de cooperação técnica com eles nessa gestão. Hoje eles atendem 430 alunos. Tem o vôlei de alto rendimento do Oswaldo, que é muito forte na cidade de Mauá também. Temos o convênio com a Lira Fute, na qual a gente consegue ajudar os times de várzea com os pagamentos da taxa de arbitragem. E nós temos também a MT, que é a Associação Mauense de Taekwondo, que acaba cuidando da parte de artes marciais e lutas. E fora esses convênios que eu comentei, nós temos também o da Aquática, que a gente abre anualmente, que é um projeto de 12 meses para poder ter hidroginástica e natação, nos 3 espaços que nós temos piscina em Mauá, que é no SEMEC Parque São Vicente, SEMEC Parque das Américas e no ginásio Celso Daniel, e que temos um convênio de cooperação técnica com o judô, na qual esse está parado agora e vai para abrir o chamamento público. E um convênio que nós temos também voltado para a área de lazer, que deu muito certo na gestão do Marcelo Oliveira, foi o Domingol.
O Domingol, ele tinha um formato que atendia no Paço Municipal mais de 2.500 pessoas passando lá no final de semana, e agora ele ia atender de 15 em 15 dias. Nós estamos num formato e mandamos ele agora para o chamamento público para ser semanalmente. Então ele vai atender semanalmente todos os domingos no Paço Municipal e também levar para os bairros. Então a gente ampliou esse recurso para que nós pudéssemos atender mais a população. Então fora a rede nós temos ainda os convênios de cooperação técnica que a gente consegue fomentar a atividade esportiva na cidade como um todo, né? E aí eu tenho alguns desafios, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu falei, o que tá dado, não se muda, se melhora. E aí o que eu não tenho? Porque o que você colocar de prática esportiva, as pessoas vão fazer. Você pega uma bola, coloca na rua, a pessoa vai chutar. E aí eu percebi que algumas modalidades esportivas não tinham. Por exemplo, handebol, tênis de mesa, atletismo, o próprio skate, são modalidades olímpicas que não são fomentadas. Mesmo tendo, não são pela prefeitura. São pessoas que fazem voluntariamente. E aí, com esse programa Segundo Tempo do governo federal, eu foquei mais no serviço. Então eu escrevi, junto com o terceiro setor e o núcleo pedagógico, nós escrevemos projetos voltados a essas modalidades que não existem na cidade, para que nós possamos captar o recurso e fomentar ainda mais a prática esportiva na cidade de Mauá. Então tem uma previsão, por exemplo, de que você tem uma aula de skate em Mauá? Você tá... Exatamente. Nós já temos um projeto que foi escrito antes de eu chegar, que era o Manobrando no Parque. Esse era com uma emenda parlamentar que ele está em trâmite. Porém, a gente tem intenção de que nós possamos ter o professor e também aquela pessoa que faz a parte do assessor estagiário ali, né, para poder fomentar as aulas de skate também, né? E assim como as outras modalidades que nós não temos. A gente até chega a abrir para algumas pessoas, faz uma parceria para que eles possam praticar, mas é muito importante que nós possamos ter esse quadro de funcionário para que nós possamos abrir inscrição pela prefeitura e ofertar ainda mais. Por exemplo, ao sábado tem uma galera que vai lá, das 9 da manhã ao meio-dia no Celso Daniel, montam lá 15 mesas de ping-pong, 10 é alto rendimento, eles ficam treinando, e as outras 5 eles vão dando aula para iniciação. Mas é importante que isso seja da nossa rede, que nós possamos ofertar. É uma parceria que nós fizemos sem recurso, através de criatividade. Nós unimos o útil ao agradável. Quem queria fazer e a gente liberando espaço para a pessoa poder fazer a prática. Mas é interessante que nós possamos incorporar isso dentro das práticas esportivas da cidade. Não, e você falou do Domingol. O Domingol gente, já fui várias vezes ali com a minha filha. É muito legal, as bikes que... não é bike, né? São... É uma bicicleta que com entra 3 família, rodas. com 3, é tipo um triciclo, né? Isso, eu não lembrava o nome, triciclo. É. E aí você tem os infláveis. Como é que é esse projeto para levar isso pro bairro? Então, esse projeto que quando eu cheguei, tinha acabado de terminar, ele era quinzenal. E o valor que foi feito o projeto era para atender só lá. Como o projeto deu muito certo, o prefeito falou, não, nós temos que continuar esse projeto e temos que melhorar. E aí nós fizemos um novo chamamento público, ofertamos mais valor nesse chamamento público, para que ao invés dele ser só quinzenal, ele seja semanal. E ao invés de ser só no Paço, nós temos a possibilidade de levar nos nossos próprios públicos que estão nos bairros. Então a ideia é fazer no Paço e no bairro, no Paço e no bairro. No Paço vai ser todo domingo. No bairro vai ser de acordo com as necessidades que a gente for trabalhando por território, para que nós possamos levar para aquela população, por exemplo, que não consegue vir até o centro para poder utilizar desses benefícios. Mas deve acontecer esse ano ainda, Bertuzzi? Já era para ter acontecido. Na verdade, teve um pregão, só que aí o pregão deu deserto, não teve como dar sequência. Aí a gente tivemos que encerrar esse processo e abrimos um chamamento. A ideia é que no mês de agosto, mais tardar em setembro, ele já esteja de volta. Entendi. É que os processos burocráticos demoram, né? Não tem jeito. Eu tô procurando aqui, porque ontem a gente recebeu um chamamento, ó, deixa eu ver aqui, ó. Prefeitura lança edital para contratar entidades para aulas de esporte aquático. Isso, foi o que eu te falei da aquática. Vai aumentar o número de aulas? Vai. Qual que é a previsão? Esse da aquática, quando eu cheguei lá, ele tinha sido feito um projeto de 6 meses. Por quê? Como as nossas piscinas não são aquecidas, é um projeto que acaba sendo utilizado no verão. Como nós estamos num processo de aquecimento, a gente falou assim, não, temos que fazer um projeto que seja de 12 meses. E aí eu até brinquei na hora lá, eu falei, vamos montar um projeto aí que seja chamado Aquatistação. Porque necessariamente aquele profissional que eu vou contratar, ele como é um educador físico, como é um professor de natação, como é um salva-vida, necessariamente não tem que ser só para piscina. Então o que nós fizemos? Durante o período de verão, nós estaremos atendendo essa população na piscina. E quando tiver frio, inverno e não der para atender na piscina, vamos utilizar esses profissionais para atender fora da piscina com modalidades que não existem
dentro do município. Então esse projeto agora, ele já foi num formato de inclusão para ter atendimento para os PCDs, para que nós pudéssemos atender durante 12 meses. Então esse daí já foi lançado o edital essa semana, e aí tem um período do edital ali de 5 dias para as pessoas se inscreverem, e ele começa agora em agosto. Ah, legal. E a gente está falando muito sobre inclusão, você acabou de falar dos PCDs. A gente tem como saber quantas crianças são atendidas, Bertucci? Confesso para você que eu nunca cheguei a ter esse número exato de quantas crianças são. É como todas as modalidades nossa, ela é de inclusão e essas atividades são feitas dentro das unidades que a gente atende, que é nosso espaço esportivo, o controle acaba sendo mais interno. O que nós fizemos, foi até bom você tocar nesse assunto, semana retrasada. Inclusive eu estava no terceiro setor, junto com o Ezequiel, a Ariela, e nós trouxemos o Kleber da TI para que nós pudéssemos implementar um sistema digital dentro da Secretaria de Esportes. Então é uma novidade, estou dando um furo de reportagem aqui, ó, nem o prefeito está sabendo. A ideia agora é que trabalhar um pouco no formato da saúde, onde nós possamos ter os mapas, né, dos espaços, nós tem o mapa da cidade e nós possamos ter ali cada equipamento e você clica e já direciona para você para as modalidades, as aulas que você vai ter e você faz essa inscrição. Quando chegou a pandemia, eu não estava no esporte, chegou a ser criado um link para que as pessoas pudessem fazer a inscrição, mas esse link é só de inscrição. A ideia agora com esse mapa é que nós possamos ter todo tipo de informação dentro de um lugar só, aonde a pessoa clica e já direciona ela para a modalidade, qual é o aluno, qual é a idade, para que nós possamos ter esse levantamento que hoje nós não temos, entendeu? Se eu tiver é manual, aí eu vou ter que puxar e ver quanto que eu estou atendendo e tal, né? Eu consigo puxar, mas olhando nos convênios de cooperação um por um. E você tem um forte trabalho aí com o social, você tem uma associação aí, seu amigo é para essas coisas? Exatamente. Na verdade, a Associação Amiga é para essas coisas, o nome é muito pragmático, né? Amigo é para essas coisas, não é para, é no português errado, né? A Associação Amiga para essas coisas é uma associação que foi fundada em meados de 95. Ela era uma associação cultural, onde um grupo de amigos que fomentava a cultura na cidade de Mauá fundou. E eu já tinha um trabalho social junto com alguns amigos na cidade de Mauá, mas não era um trabalho que ele estava com o CNPJ institucionalizado. Era um trabalho voluntário que a gente queria fazer algo para alguém. Os anos foram se passando, o projeto foi crescendo e a necessidade de se institucionalizar foi aumentando. E aí esse projeto, que era dos antigos fatídicos do meu amigo Alex Moleta, do Zaira, ele e a Simone, manda um forte abraço, falou: Bertucci, se você não quer assumir essa entidade, eu falei, mas você não tem apego pela entidade? Ele falou, eu tenho, mas ela já está parada há mais de 5 anos. Vai chegar uma hora que ela vai estar inadimplente e o CNPJ não vai estar ativo. Como eu sei que você tem um trabalho há anos, que é uma coisa que você carrega no coração, que você gosta, eu não tenho problema nenhum em passar para você. Aí nós reunimos um grupo de amigos, fizemos uma reunião, institucionalizamos a Associação Amiga para essas coisas, utilizamos o CNPJ que era de 95, mudamos o nome fantasia, mudamos a diretoria, fizemos uma ata, uma eleição, e essa associação já está com a gente há 8 anos. Hoje o nosso carro-chefe é o judô, né? Porque professor de judô é onde eu consigo a mão de obra gratuita. Nós atendemos em 3 pontos da cidade de Mauá e nós temos uma sede localizada na Avenida Benedito Franco da Veiga, no Feital, número 132. Hoje lá nós temos uma média de 110 alunos no judô, que é de terça e quinta e aos sábados. De quarta e sexta nós temos aulas de ginástica. Temos curso de qualificação profissional com o professor Alex Ostra, que é um professor do Senai. E temos a novidade na associação, que dado tudo isso que nós passamos, nós temos atendimento pediátrico, nutricional e psicológico. São 3 profissionais voluntários que acabam fazendo o trabalho para nós. Doutora Carol, uma excelente pediatra, é a nossa doutora voluntária. Doutora Débora, que é a nossa nutricionista, e a doutora Aline é a nossa psicóloga. E temos as aulas de ginástica com o professor Zezinho de quarta e sexta. Ou seja, nós trabalhamos de terça a sábado, em horários diferenciados, estamos com a média de 150, juntando o judô com a ginástica de atendimento, totalmente gratuito para a população da cidade de Mauá, sem nenhum tipo de incentivo de ninguém, porém com vários projetos inscritos no governo federal, no governo estadual, via lei de incentivo, ICMS, aguardando aí a captação para poder melhorar e fomentar ainda mais esse tipo de esporte para a cidade. E esse trabalho social nosso, ele tem como foco o judô e a ginástica, porém, ao longo do ano a gente faz várias ações. Então nós temos a ação lá de doação de agasalho, nós temos a ação de doação de brinquedo, que a gente faz a festa das crianças. A gente tem uma parceria que nós recebemos
roupa da Riachuelo e a gente acaba fazendo um bazar para poder ajudar na associação. E nós temos no final do ano a arrecadação de alimentos para poder fazer a entrega de cesta básica para as pessoas. O nosso foco é fomentar a atividade para as crianças mais carentes, é dar o esporte para quem não tem e ajudar não só na educação, mas na saúde preventiva, o acompanhamento escolar e atividade esportiva. E aí com isso a gente faz o acompanhamento daquele aluno. É muito gratificante quando você pega uma criança que você encontra ela na rua brincando, muitas vezes descalça, sem roupa, com roupa inadequada, e você leva ela para dentro da associação, começa a trabalhar com ela, vai entender quais as dificuldades sociais dela, e com o passar do tempo você vai formando um verdadeiro cidadão. O nosso mestre Kaoru Okada, ele chegou do Japão aqui no Brasil e veio para Mauá há mais de 67 anos, transformando vidas na cidade de Mauá. Milhares de pessoas já passaram na mão dele. E o nosso principal objetivo no judô, e assim também é na associação, é transformar verdadeiro cidadão para a sociedade. Isso é o que nos move. Eu falo o tempo todo, né? Eu, Márcio Bertucci, enquanto ser humano, que Deus me permite que eu fique nesse plano, o que eu vou deixar para as pessoas quando eu não estiver mais aqui? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Então, eu acho que o meu papel, a minha missão, é poder ofertar para as pessoas ter mais igualdade, ter mais acesso, para que elas possam ter oportunidades iguais. A gente tem um país maravilhoso, que é o Brasil, é um país que não tem desgraça, não tem terremoto, maremoto, não tem os desastres naturais, mas que necessita muito de carinho, porque é uma população acolhedora, mas a desigualdade social é muito grande. Então, a gente tenta trabalhar dentro desse eixo, né, com a parte de educação, de atividade esportiva, de acompanhamento escolar e do trabalho social, junto com o atendimento preventivo, para que nós possamos dar para aquela criança aquilo que ela nunca teve. Uma criança chega, por exemplo, para treinar com a gente lá, a gente oferta o kimono, que é a vestimenta do judô, que é caro, a gente dá a faixa e cuida da criança. Tem um caso lá muito emblemático de um aluno que chegou para a gente com várias descrições médicas, vários CIDs, e esquizofrenia, TDAH, TEA, e ele tem 22 anos e é semi-analfabeto. Praticamente ele não aprendeu na escola, passavam ele de ano. Ele perdeu os pais, que era a única estrutura que ele tinha. A mãe morreu com câncer, passou mais 2 meses, o pai morreu, e ele tinha tentado suicídio 2 vezes. E aí a tia dele chegou lá desesperada, ela tentou entrar na vara da criança e da adolescência lá para poder ter a guarda dele provisória, só que ela não tinha o mesmo sobrenome da irmã dela, porque foi criado por famílias diferentes. E o juiz não permitiu a guarda. Mesmo assim, ela continuou cuidando dessa criança que não tinha ninguém, que já era um adolescente, e teve que ir para o interior mudar todos os registros dela, porque ela era irmã de sangue mesmo, e aí ela conseguiu a guarda provisória. Esse menino entrou no judô lá, chegou lá, ele parecia um bicho do mato. Ele não conversava com ninguém, ele não falava. Ele não sabia ir para o judô a pé, e ele morava lá do lado. Hoje ele vai para o judô sozinho, ele voltou a frequentar as aulas, ele está respeitando a tia dele, e assim, você percebe que quando você se coloca no lugar do próximo, você tem empatia e trata essas pessoas com carinho, você consegue tirar da pessoa aquilo que ela tem de melhor e dar para ela aquilo que ela acha que ela nunca ia ter, que é uma esperança, que é a perspectiva de que ela possa se sentir útil dentro da sociedade e que ela possa seguir o caminho dela. Então o nosso trabalho lá é muito maior do que um trabalho simplesmente de dar aula de judô. E isso só é possível graças aos amigos, para essas coisas, que é um grupo de amigos, que é comerciante, que é professor, que é educador, que se uniu para falar, eu vou doar parte de horas do meu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo, para se dedicar na vida das pessoas. Recentemente agora, no último final de semana retrasado, nós fizemos nosso 6º Arraiá da Amizade, que é a única festa grande que nós fazemos no município, com mais de 70 parceiros. A gente arrecada tudo que vai utilizar na festa e tudo que é arrecadado na festa a gente coloca dentro do projeto para poder tocar, pagar o aluguel, água, luz, manutenção e comprar o que precisa para as crianças. Temos muitos parceiros que muitas vezes não querem aparecer, mas que são muito solidários e conseguem ajudar a gente para poder transformar a vida das pessoas. É sensacional e fundamental, né? Porque Fundamental. a gente sabe que o esporte realmente faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, gente, a gente recebeu aqui essa semana o Márcio Bertucci, que é o secretário de esporte de Mauá, tem esse trabalho sensacional no terceiro setor. Parabéns, Márcio. Obrigado. Eu vou liberar ele porque ele vai sair daqui para um evento com o prefeito, então Verdade. a gente vai liberar ele para ele não atrasar. Obrigada. Boa sorte nesse trabalho e eu espero voltar a conversar com você em breve para a gente poder falar aí de novos projetos.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Paula, ao JNC, quero agradecer todo mundo que está nos bastidores ali, fazendo com que a gente possa estar fazendo essa entrevista aqui, a todos os telespectadores, a todos os munícipes de Mauá, estamos com as portas abertas, quem quiser ir lá conhecer a Secretaria de Esportes, nós ficamos ali no ginásio Celso Daniel, muita coisa boa para vir para a cidade de Mauá relacionada ao esporte, nos procurem, vai lá conversar com a gente, estamos abertos a ouvir sugestão também, porque quando a gente ouve mais a população, a gente erra menos, não somos perfeitos, dentro da gestão pública não é fácil. Eu falo que você gerir o poder público é a mesma forma de você fazer gestão dentro da sua casa, você tem o seu orçamento que é limitado e você tem as suas prioridades, nem todas as decisões que a gente acaba tomando vai agradar a todos, mas a gente tem que sempre pensar em agradar a maioria, né? Agradeço mais uma vez o prefeito Marcelo Oliveira por ter feito esse convite para que eu pudesse estar na Secretaria de Esportes, espero que no período que eu ficar por lá, porque nós só estamos de passagem, eu possa fazer uma das melhores gestões que Mauá já teve relacionado ao esporte e, de fato, fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer gestão com qualidade e cuidar da vida das pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E quando vocês quiserem ir lá fazer a cobertura de qualquer evento esportivo nosso, saber como que está o calendário das atividades esportivas na cidade de Mauá de lazer, as portas estão abertas para que vocês possam aí conhecer o nosso trabalho de perto, assim também estendo para a Associação Amiga para essas coisas, para que vocês possam conhecer a realidade, como que a gente toca as atividades sociais na cidade de Mauá. Tá ótimo, obrigada a todos que ficaram com a gente, acompanhem o JNC, apoiem o JNC, porque a gente sabe que não é todo mundo que conhece o nosso jornal, mas é importante que a gente tenha esse acesso, porque o Amiga para essas coisas, por exemplo, é um trabalho legal que todo mundo ficou sabendo agora, que é tocado pelo nossa cidade também. Então, obrigada. Espero encontrar vocês em breve. Até mais.